Fala pessoal, professor Arley aqui falando e hoje a nossa videoaula vai ser sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Então, primeiramente, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento que teve início na região da Saxônia, na época Sacro Império Romano Germânico, atualmente é parte da Alemanha. E foi um movimento que foi iniciado por um monge da ordem dos agostinianos, ordem de Santo Agostinho, chamado Martinho Lutero. Ou seja, foi um movimento que nasceu dentro da própria Igreja Católica. Se Lutero era um monge de uma ordem católica, é um movimento que vai ter início ali dentro da própria Igreja. Então, qual vai ser o estopim ali para o início do movimento protestante? É a venda de indulgências por parte do Papa Leão X. Uma curiosidade, o Papa Leão X, se vocês se lembrarem da aula de Renascimento, ele era parte da família Medici. O nome de batismo dele era Giovanni de Medici, uma das mais poderosas famílias de banqueiros do mundo na época. E o objetivo dessa venda de indulgências era arrecadar fundos para a reforma da antiga Basílica de São Pedro, que já estava caindo aos pedaços, a residência do Papa, né, no atual Vaticano, e ele queria transformar essa basílica, que vai ficar assim, olha que bonitinho. O que é uma indulgência? A indulgência ela é um documento, ela é uma bula. Todo documento assinado pelo Papa é chamado de bula e um documento que concede o perdão. A indulgência é exatamente isso, o perdão. E é exatamente um dos motivos que vai gerar ali a revolta do Martinho Lutero, a venda do perdão, além da venda de cargos eclesiásticos, ou porque vocês acham que os papas na época pertenciam às famílias mais ricas da Europa, entre outras coisas ali que ele vai publicar nas suas 95 teses. Por que 95 teses? Porque são 95 ideias de coisas que ele criticava na Igreja Católica e que se buscava reformar, reformular, mudar. Por isso o nome reforma. A ideia inicial de Lutero não era romper com a Igreja Católica, não era fazer um cisma, ou seja, uma separação entre reformistas e católicos, mas sim mudar a própria Igreja Católica. E reza a lenda que meu querido amigo Lutero teria pegado esse documento, essas 95 teses, ido até a igreja, a matriz da cidade de Wittenberg, ali na Saxônia, onde ele morava, teria pegado o martelo, uma par de prego e teria pregado as suas 95 teses na porta da igreja. Reza a lenda. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas o mais provável é, quem sabe? O Papa vai ficar contente em ser criticado por um monge? Não. Então, depois de um período, ali mais ou menos 2 anos, de debates entre Lutero e os famosos doutores da igreja, ou seja, teólogos, membros do clero que se dedicam ao estudo da teologia, ao estudo das escrituras, é claro que os teólogos da igreja vão refutar, ou seja, vão criticar todas as ideias de Lutero e ele vai, depois de 2 anos de debates, o Papa vai excomungar Lutero, ou seja, expulsá-lo da igreja, condená-lo. Lutero vai ficar arrependido e vai voltar atrás depois de tudo isso? Claro que não. Lutero pega a bula papal, vai em plena praça pública e queima, taca fogo na bula papal, no documento de excomunhão. Literalmente dizendo assim, ó, tô nem aí para o que você está pensando, meu amigo Papa. Né? Nem ligo para o que você escreveu sobre mim. E Lutero não apenas se nega a aceitar as bulas papais, queimando elas em praça pública, como ele reafirma os seus princípios na Confissão de Augsburgo, que nem era para ser uma reunião religiosa, era uma reunião política convocada pelo imperador do Sacro Império Germânico, Carlos V, para discutir
uma guerra que estava acontecendo contra os turcos, mas que ele se aproveita dessa reunião para buscar apoio da nobreza alemã para a expulsão e a excomunhão de Lutero. E os nobres ficam divididos entre os apoiadores e os opositores do Lutero. Os seus apoiadores protestaram veementemente contra a atitude de Carlos V, e é por isso que os seguidores de Lutero vão passar a ser conhecidos como protestantes. Por isso a Reforma Protestante. E quais eram os princípios da doutrina luterana? A salvação pela fé, a rejeição da hierarquia eclesiástica, rejeitando a autoridade do Papa, a livre interpretação da Bíblia, apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, e a substituição do latim pelos idiomas nacionais. Com o tempo, o movimento protestante vai crescendo e vai ganhando adeptos em toda a Europa, ele vai se expandindo pela Europa. E como a Igreja Católica vai responder a essa expansão do protestantismo? Eles vão ali, né, buscar reformar a Igreja, como Lutero pedia, vão tentar ali refletir sobre as suas atitudes? Não. O meu querido amigo Papa, agora Paulo III, só por coincidência, né, ele também pertencia a uma das famílias mais ricas da Itália, a família Farnese, vai convocar um concílio. Professor, o que é um concílio? Um concílio é uma reunião dos doutores da Igreja para a discussão da doutrina católica. Esse concílio vai ser realizado na cidade de Trento, no norte da Itália. Por isso ele vai ficar conhecido como Concílio de Trento. E o que vai discutir este concílio? Ao fim do concílio, eles vão reafirmar alguns princípios, né, que eram questionados ali por Lutero nas suas 95 teses. Primeiro, que a salvação se dá pela fé e pelas boas obras, e não apenas pela fé, como dizia Lutero. Vai reafirmar a autoridade e a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa ele é a autoridade maior, é o representante de Deus na Terra, e como representante de Deus, ele não falha, porque ele é iluminado por Deus para não errar, para não falhar. Olha que coisa, né? Vai reafirmar os 7 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, como queria Lutero, mas também a crisma, o matrimônio, a ordenação, né? A ordem é a ordenação, né, do clero, a penitência e a extrema-unção, a Bíblia e a missa apenas em latim, né? Eles não consideravam essa transformação, que as cerimônias e a Bíblia fossem nas línguas nacionais, né? Na língua mais popular, mas, pelo menos, condenou a venda de indulgências e de cargos eclesiásticos, ou seja, né, nós não vamos mais vender o perdão e não vamos vender cargos dentro da igreja. Mas o mais importante, ali mais significativo, além de tudo, é que o Concílio de Trento vai reorganizar o Tribunal do Santo Ofício, ou seja, a Inquisição, aquele órgão da Igreja Católica encarregado de perseguir e punir todos os hereges, aqueles acusados de heresia, de irem contra a doutrina católica. E também vai resultar na criação da Companhia de Jesus, né? Os padres jesuítas, né? Uma ordem criada ali por São Tomás de Aquino. Os jesuítas vão ser bastante importantes quando a gente falar de história do Brasil, mas sem spoilers. A Contra-Reforma também vai refletir na arte, com o surgimento do Barroco. Tá? A arte barroca ela vai se opor ao realismo renascentista, apesar de ser uma arte, né, obras muito mais próximas da realidade do que a arte medieval, mas o seu compromisso não é refletir a realidade, e sim buscar a emoção.
ela não tem que te convencer pelo realismo, mas ela tem que te emocionar. São os sentidos e as intuições do observador. O observador tem que se sentir envolvido pela obra, né? Ela também busca educar, ou seja, você observa aquela obra e você aprende algo com ela, você sabe do que ela está se tratando, né? Sabe do que se trata aquela obra. E vai ser uma arte rebuscada, né? Uma arte com excesso de detalhes, muito detalhista, com detalhes espalhados por toda a obra. Inclusive, vai ser com o barroco, a arte vai se tornar mais rica. É com o barroco que se inicia o uso das folhas de ouro, do douramento, da utilização de pedras ali dentro das obras, né? Pedras preciosas, claro, dentro das obras. E a arte barroca, ela vai ser uma arte feita sempre sob encomenda da igreja, ou seja, uma arte que vai tratar muito da temática religiosa e a igreja vai encomendar essas obras para a igreja, para ornamentar as suas igrejas, para ornamentar as praças públicas próximas às igrejas, né? Então, ela vai ter como objetivo despertar o fervor religioso, é uma arte religiosa. E como vimos, né, a escultura anterior de Bernini e este quadro de Caravaggio, né, Caravaggio e Bernini serão os dois principais artistas do barroco italiano. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa videoaula sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Para vocês um grande abraço, um bom fim de semana, boa Páscoa e um feliz ano novo.